Me avisa quando for começar a gravar, tá? Já? Já? É, acho que sim, tá bom. Opa! Então, peraí. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Não é isso que todo mundo faz o dia inteiro e publica nas redes sociais, Instagram, Facebook e não sei quantas mais. Na verdade, gente, a onda hoje, a facilidade de você fotografar e filmar a si mesmo é criticada por muita gente, apesar de todo mundo fazer, ou quase todo mundo. Por que tanta crítica? A tendência da maioria das pessoas que criticam é dizer que é uma autopromoção, não é? Você já deve ter ouvido falar isso. Ah, tá se promovendo. Pode ver, se você olha alguém na rua fazendo selfie, normalmente você fica meio implicado, a não ser que seja, claro, um ponto turístico, uma obra de arte, alguma coisa que o justifique. Mas se você vê uma pessoa parar simplesmente no meio da rua para tirar uma selfie, qual é a tendência? O que você pensa em primeiro lugar? Fala a verdade. Não é uma certa implicância? Fala, essa pessoa, né, fica nesse exibicionismo, fica o tempo todo querendo aparecer, quer elogio, né? E aí caretas e bicos, né? E eu vejo muita crítica e eu não vejo ninguém elogiar. Então eu quero hoje elogiar essa conduta desse nosso novo tempo. Porque o que eu vejo de bom nisso? Compreendo os exageros e também não acho que seja legal você ficar dependente disso, do Snapchat, ficar dependente de passar o tempo todo a tua realidade, esse Big Brother que deixa a pessoa sem naturalidade. Isso eu discordo realmente, eu vejo que há um exagero. Mas eu vejo no comportamento da maioria das pessoas o fruto do nosso tempo, um tempo que as pessoas estão se conhecendo melhor. Vamos lembrar? Qual foi o momento na história humana que o ser humano viu a própria imagem pela primeira vez? Provavelmente refletida na água, num lago, né? Tranquilo e calmo. Provavelmente ao beber a água, aquela velha imagem que se estuda até na psicologia, quando se fala de Narciso, daí vem o narcisismo, quando fala daquele momento em que, ao olhar para o lago ali, a água e o reflexo da própria imagem, você entra então um processo de ego, de compreensão do teu ego. Não é apenas uma visão egóica no sentido negativo, não é apenas um olhar para si mesmo egoístico, mas também um olhar para si mesmo porque você reconhece quem você é. Olha, gente, é a grande diferença do ser humano para qualquer animal, por exemplo. Pouquíssimos animais, hoje se sabe que alguns poucos animais conseguem perceber a própria imagem refletida no espelho. Até pouco tempo se pensava que nenhum animal era capaz de perceber. O ser humano, ele tem essa capacidade de perceber a partir, logicamente, da educação, né? Isso não é natural, isso não é espontâneo, mas é ensinado à criança desde pequena o que é a própria imagem dela refletida no espelho. E você sabe o que isso significa, nessa grande simbologia? Autoconhecimento. Então olha que legal, eu vou mostrar algumas coisas para vocês, né? 4 pontos importantes nessa prática dos selfies, né? Nessa prática dos vídeos e das fotos que você tira de si mesmo, seja sozinho, com amigos, seja viajando, ou até no teu dia a dia. Primeira coisa, eu vejo essa questão do autoconhecimento, que pode até começar de fato com uma busca de ver a sua imagem física, né? Como que eu sorrio, como que eu sou sério, como as pessoas me veem e eu não me vejo. É tão interessante hoje você poder tirar várias fotos, né, com a maior facilidade em qualquer momento do teu dia e perceber como você se vê. Lembra aquela época, né, 30, 40 anos atrás, você tinha ali uma máquina fotográfica, 12 quadros, né, 12 fotos, no máximo 24, muitas queimavam e aquelas poucas que ficavam eram guardadas para sempre. As pessoas tinham uma visão muito estática da vida, uma visão muito fechada e estática. Agora não, a vida tornou-se bastante mutável, as pessoas percebem que a vida é mutável. E o reflexo disso está também na possibilidade de vermos todos os dias fotos diferentes nossas nas redes sociais, né? No nosso próprio celular, enviar para alguém, receber de alguém.
Você usa as fotos, as selfies que você tira, também para construir uma nova imagem. Isso é sempre ruim, como tanta gente critica? Não, muitas vezes você faz isso buscando o melhor de si mesmo. É um trabalho de autovalorização, é um trabalho de autoestima. Eu acho bacana ver os adolescentes, as adolescentes, às vezes até crianças, procurando ver qual é o seu melhor estilo, qual é o teu próprio jeito, teu cabelo, né, de um jeito, de outro, né? O que você pode passar para o mundo? O teu melhor, o teu próprio jeito. Pode ser que no começo você retrate, né, caras e bocas e jeitos que não são tão autênticos. Mas isso faz parte do autoconhecimento. Ninguém se conhece de cara, né, com absoluta certeza, sabe quem é. O processo vem com a experiência. Ter esse feedback é bastante importante. Então, no segundo momento que você trabalha, além do autoconhecimento, que é o primeiro ponto, o segundo é a visualização criativa. Terceiro ponto importante com as selfies, gente, incluindo os vídeos também. Você está realmente buscando saber a opinião das pessoas. De novo, qual é a crítica comum? Você está preocupado, né? Quer receber elogio? E se for? E se você quiser ver se as pessoas vão te elogiar ou vão te criticar? Se elas vão gostar ou não gostar do que você está transmitindo para o mundo? Daí o que você vai fazer com isso é você que sabe. Mas nós temos que considerar, nós estamos num mundo diferente, uma outra época. No mundo de hoje é permitido você questionar tudo, é permitido você criticar, é permitido você olhar a vida e buscar o seu significado. Por mais que as pessoas critiquem, né, os posts das redes sociais, a gente vê também, né, ainda que de uma maneira, digamos, primária que seja, de alguns, mais profunda de outros, mas as frases filosóficas ou psicológicas é algo do nosso tempo. Antigamente, adolescentes não se preocupariam e nem teriam espaço para se ater à filosofia, à psicologia. Se hoje vemos os adolescentes atentos à filosofia, à psicologia, ainda que de um modo inicial, procurando entender a vida, os relacionamentos, o seu papel no mundo, que bacana, não é? Que bacana que você pode ver a vida de tantas pessoas como é e tirar suas conclusões e ver o que te agrada, o que te desagrada, com quem você se identifica por projeção de personalidade e com quem você não se identifica. Talvez até procurar entre os amigos qual é o tipo de vida que você quer ter, qual é verdadeiro, qual não é verdadeiro e você não quer ter. Percebe que há uma riqueza muito grande nos tempos de hoje e eu vejo com muito bons olhos as selfies, os vídeos que todo mundo faz, a qualquer idade. Eu falo dos adolescentes, das crianças, porque tem esse acesso enorme a um aprofundamento até psicológico, como eu disse, de compreensão da vida e de si mesmo, que nunca tiveram antes. Quanta informação a internet nos propicia e quanto se obtém de informação de si mesmo. Então é um mundo, gente, novo que se apresenta. E é um grande progresso que as pessoas possam no dia de hoje, com tamanha liberdade, se utilizar das imagens e dos vídeos, né, imagens fotográficas ou vídeos, para poderem também se autoconhecer e assim construírem uma nova imagem. Portanto, a construção da sua autoimagem, a reconstrução da sua autoimagem é um grande benefício desse nosso tempo. Como eu sempre digo, já foi aquele tempo daquelas fotos na parede, nos porta-retratos, que guardavam memórias da infância, né, e ali ficavam por anos e anos, às vezes pela vida toda. Você sabe que eu tenho uma visão muito particular sobre isso. Eu não acho positivo você ficar todos os dias olhando para as mesmas fotografias. Porque as fotografias são memórias vivas e elas trazem o rapport, a sintonia com uma outra época, quase sem perceber. Você vai ficando saudosista, nostálgico. Às vezes uma foto pode até trazer alegria, eu sei, de falar, puxa, que momento bom. Mas quando você fica todo dia cultuando aquilo, é como se você dissesse, que tempos bons aqueles que já se foram, porque eu não consigo hoje me fazer tão feliz quanto eu era no passado, percebe? Ou então ainda pior, prendendo-se à infância dos filhos que estão aí, mas são adultos, é um outro momento, é uma outra época, ou dos pais que já se foram, avós, enfim, não se prenda ao passado. Eu gosto muito desses porta-retratos hoje digitais que você pode trocar todo dia, se quiser, toda semana, as fotos do momento, como é a própria rede social.
não é? Você tem ali as fotos do dia, da semana se evidenciando. Claro que você tem seus álbuns fotográficos guardados. De vez em quando é legal ver, mostrar para os filhos, para os netos, né? Que querem conhecer a história dos pais ou dos avós. Mas isso de vez em quando, eventualmente, sem se congelar no tempo passado. Então, gente, toda essa prática ligada à fotografia, ao vídeo, eu quero muito deixar para vocês a minha opinião, que eu acho que vai fazer vocês refletirem um pouco mais, antes de simplesmente criticarem alguém que goste de fazer suas selfies, né? Ou você faz meio escondidinho, né? Porque não quer que ninguém perceba ao redor, como se fosse alguma vergonha, como se fosse algo errado. Eu vejo, como eu disse, como princípio de um novo tempo, em que nós nos conhecemos e buscamos mais informações, inclusive sobre nós mesmos. É possível reavaliarmos a nossa própria autoimagem e construirmos mais cedo quem nós somos de verdade e também descartarmos aquilo que não nos serve, que percebemos que ficou artificial, né? Encontrar o natural e guardar e expressar esse natural e aprender a enxergar o que é o artificial. Então, é um grande mecanismo de autoconhecimento e de autoajuda. Portanto, gente, ter aqui uma máquina fotográfica na mão através do celular é um grande instrumento de autoconhecimento e de autoajuda. É assim que eu vejo, ok? Espero que tenham curtido o vídeo. Se gostaram, dá seu like aqui. Lembrando vocês, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. São 3 vídeos inéditos por semana, todas as terças, quintas e domingos com pílulas de sabedoria, ok? Grande abraço, até a próxima!